Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, a partir do primeiro verso. Nós, na verdade, vamos estar com a nossa Bíblia aberta para meditarmos um pouquinho nestas verdades apresentadas por Paulo. O verso primeiro diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Romanos, verso 5 diz, pois os que são guiados à carne inclinam-se para a carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. No verso 14, Paulo diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito, estes são filhos de Deus. No verso 18, ele nos apresenta esta verdade, pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se pode comparar com a glória em que nós há de ser revelada. No verso 26 diz, do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. No verso 28 do capítulo 8, ele diz, e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E no verso 31, ele diz, que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Assentai, queridos, Deus abençoe. Que bom que Deus tenha abençoado a sua obra, o seu trabalho aqui nesta congregação. Na verdade, nós temos muita gratidão a Deus, porque Deus tem abençoado o nosso campo de trabalho em toda São José. Cada congregação com o seu obreiro dirigente, cada lugar temos visto a boa mão de Deus estendida e o Senhor abençoando o seu povo. E aqui não é diferente. Quantos têm sido abençoados pelo Senhor nesse lugar? Maravilha. Esta é a verdade, que somos testemunhas do Senhor e das suas maravilhas. Pastor Menegas, que está ali, Deus abençoe. Glória a Deus. Cada obreiro dessa congregação. Queridos, Paulo, ao escrever Romanos, eu gosto destas colocações de Paulo. Ele no capítulo 1 e versículo 1, ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apostolado, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, além de se apresentar nesta carta aos Romanos, ele também expressa o seu ardente desejo de visitar os irmãos, os crentes que estavam em Roma, tanto judeus como gentios. O propósito de Paulo, ao escrever aos crentes em Roma, era para explicar a doutrina da salvação pela fé em Jesus Cristo, contrastando com a justificação pelas obras da carne. Ele quis deixar claro, e está claro neste livro, que não somos justificados por méritos humanos, ou por qualquer outra coisa, a não ser pela fé em Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa alma. Glórias ao Senhor. Portanto, os temas da carta aos Romanos
nós poderíamos enumerar como justificação pela fé. O que a lei faz? O que a lei diz? A graça revelada, a graça de Deus, a universalidade do Evangelho e a importância da unidade da igreja do Senhor Jesus. E aqui no capítulo 8, Paulo nos admoesta a viver o verdadeiro cristianismo. Nós não somos crentes de nome, nós não somos crentes porque temos uma carteirinha de membro da Assembleia de Deus. Nós somos crentes porque Jesus nos salvou, porque recebemos a salvação pela graça, porque cremos que Jesus é Senhor e com Ele somos salvos e caminhamos em direção ao céu. Aleluia. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: você é crente, você é salvo, você é crente em Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é a maior verdade do Evangelho. Esta é a maior revelação do Evangelho. Homens mortais, condenados à perdição eterna, caminhando para o inferno, encontraram em Cristo a salvação, e seu caminho foi mudado. Eles caminhavam para o inferno, hoje caminham em direção ao céu. Aleluia, porque são salvos em Cristo Jesus. E Paulo nos apresenta algumas verdades espirituais extraordinárias. Se você ficar com a Bíblia aberta, você pode nos acompanhar nesta meditação desta manhã. Primeiro, Paulo nos apresenta o poder da condenação que foi quebrada por Cristo Jesus no Calvário. Verso 4, diz Paulo, Romanos 8:4, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E é extraordinário que ele continua nos admoestando nesta verdade, dizendo: porque a lei do Espírito de vida, aleluia, o autor da vida, o Cristo que criou o homem e lhe deu a vida para passar a ser vivente, o autor da vida, o Espírito, este mesmo Espírito que operou para trazer vida, o autor da vida em Cristo Jesus, nos livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Portanto, foi quebrada a condenação que estava contra nós, a cédula que nos deixava culpado, que nos trazia condenação, foi cravada na cruz do Calvário. Portanto, agora, mesmo que Satanás se levante, mesmo que o inferno venha te acusar, mesmo que alguém lhe acuse, não há condenação para você. Cristo te livrou da condenação e você está livre e salvo por Ele. Aleluia. Ninguém podia quebrar a lei da condenação. Ninguém podia quebrar o poder das garras de Satanás. Ele adquiriu isto quando o homem pecou contra o Senhor. Portanto, a Bíblia diz isto com clareza: todos estavam perdidos, todos estavam condenados, todos estavam debaixo
deste poder de condenação, e Satanás os detinha. É tão verdade isto, que Satanás se atreveu a dizer para Jesus: tudo isso eu te darei o poder sobre eles, o poder que eu adquiri de escravizá-los, de condená-los, eu entrego nas tuas mãos se tu me adorar. Mas bendito seja o céu, bendito seja o Senhor Jesus. Ele não veio para obedecer Satanás, ele não veio para receber ordem, ele veio para quebrar a condenação que estava sobre nós, e hoje somos livres em Cristo Jesus. Que maravilha! Mas Paulo nos apresenta uma segunda verdade. Você que está livre, diga: eu estou livre. Não tem mais condenação sobre minha vida. O que você tem agora é vida, é salvação, é bênção, é céu, é Jesus, é o Espírito Santo, é a graça revelada. Não tem mais condenação. Mas aí Paulo nos apresenta algo extraordinário para mim e para a sua vida. Depois da condenação, nós precisamos viver segundo as coisas do Espírito. Nós não fomos chamados para pecar, nós não fomos chamados para servir ao mundo, nós não fomos tirados de lá para voltarmos ao lodo. Não, nós fomos chamados para servir a Deus, nós fomos chamados para andar com Deus, nós fomos chamados para obediência, nós fomos chamados para agradar ao Senhor. É por isso que Paulo, no verso 5, ele diz: pois os que andam segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que andam segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Ou seja, é minha posição, eu vou andar conforme a direção do Espírito. O Senhor Jesus deixou isto claro: mas eu vou mandar para vocês o Espírito, o Consolador, ele vos guiará em toda a verdade. Nós precisamos nos inclinar à ação do Espírito Santo, à direção do Espírito Santo, a condução do Espírito Santo. Se nós não permitirmos que o Espírito Santo nos dirige, facilmente iremos nos inclinar para a carne, facilmente aceitaremos as propostas do mundo e de Satanás, facilmente estaremos dominados pela carne. Mas eu tenho boas novas para o teu coração nesta manhã: o Espírito Santo quer dominar toda a tua vida, quer dirigir a tua vida, quer conduzir a tua vida, quer te levar a lugares sublimes e altos na presença do Senhor Jesus. Ele tem muito para nós, ele tem muito para a sua vida. O Espírito Santo tem revelações extraordinárias para cada crente. E é interessante que estas revelações, ou esse agir do Espírito Santo é individual, é particular, é para você. Ele quer te revelar as coisas de Deus, ele quer te revelar a glória de Deus. Mas quantas vezes vem o Espírito Santo para te elevar, para te revelar, para te mostrar a grandeza de Deus, para te mostrar como você deve agir, como você deve fazer, por onde você deve caminhar. Vem o Espírito Santo, mas você está inclinado para a carne, você está inclinado para os seus desejos, você está inclinado para as suas satisfações, de maneira que o Espírito Santo fica impedido de te elevar, de te guiar, de te revelar coisas extraordinárias do céu. Esta manhã há um convite de Deus, há um convite do Espírito Santo.
Inclina-te para o Espírito, faça continência a Ele. Estou aqui, quero ser guiado por Ti, quero ser orientado por Ti, quero ser cheio de Ti, quero estar conforme a Tua vontade. Conduza-me aos lugares da vontade de Deus para a minha vida. Conduza-me pela plenitude da palavra de Deus. Quantos estão recebendo esta palavra nesta manhã? Aleluia. A terceira demonstração de Paulo aos Romanos, capítulo 8, nos fala de algo muito sublime, muito especial. Diz-nos Paulo no capítulo 14, no verso 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Você quer saber se está afiliado a Deus? Você quer ter certeza de que você tem esta intimidade com Deus, esta comunhão com Deus? Você quer ter certeza de que Deus está na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, na sua fala? Você quer saber disso? Diz Paulo: se você está sendo guiado por Deus, você é filho. Ele te trata como filho, Ele olha para você como filho, Ele te ama como filho, Ele te responde como filho. Aleluia. Muitas vezes nós nos sentimos longe de Deus, parece que o céu está de bronze, parece que Deus não está nos ouvindo, porque nós não estamos sendo guiados pelo Espírito, estamos inclinados para a carne. Mas quando nos voltamos para o Espírito, fica mais perto, fica mais íntimo, fica mais relacional. O Espírito Santo diz: ei filho, eu tenho algo para te dizer. Ei filho, eu tenho algo para te mostrar. Ei filho, vem comigo, eu tenho algo excelente para a tua vida, para a tua casa. Fica mais fácil lidar com as situações, porque você está na posição de filho, não de bastardo, não de afastado, não de pródigo, que estava longe da casa do pai. Não, do filho que está perto, está na casa, está junto, escuta a voz do pai pela manhã, quando se levanta. Ei filho, eu estou aqui, eu sou o teu pai. Escuta a voz do pai, quando vai fazer um negócio, diz: ei filho, esse negócio não é bom para a sua vida. Filho, eu tenho algo mais excelente, melhor para a tua vida, melhor para te conduzir. Bendito seja o nome do Senhor. Nós podemos andar na condição de filhos. Filho. Aleluia. O filho recebe o carinho do pai. O filho é tolerado pelo pai. Às vezes o filho faz arte, faz traquinagem, e o pai faz que não vê. Ele vê, não se esconde nada dele, não se pode ocultar nada dos seus olhos. Diz o Salmo 139 que se eu for no lugar mais escuro, Ele me vê. Se eu for ao lugar mais alto, ali Ele está. Não tem como se ocultar do Pai. Mas quantas vezes, mesmo você errado, Ele diz: você, meu filho, eu vou te perdoar, eu vou te ajudar. Ele nos tolera como filho. Quantos querem louvar ao nome do Senhor por esta revelação? Glória a Deus. Paulo vem nos admoestar ainda, no verso 18, que nós somos dirigidos através das dificuldades para vitórias.
Essa é uma revelação extraordinária. Veja o verso 18, o que Paulo diz: pois tendo para mim que as aflições deste tempo presente não se pode comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Essa é outra revelação de Paulo extraordinária para nós, para vivermos o verdadeiro cristianismo. É sabermos que vamos passar por aflições, é sabermos que vamos passar por enfermidades, e muitas vezes enfermidades que nos levarão à morte. Fomos desenganados pelos médicos, vamos passar por aflições que muitas vezes parece que é o nosso fim, mas nada disso é para nos destruir, nada disso é para nos fazer parar. Não, as tribulações nos fazem ser mais dependentes de Deus, estar mais na sua presença. Eu tenho lido sobre a história de alguns hinos da harpa cristã, e nós, ao lermos essas histórias, ficamos maravilhados de ver que os mais belos hinos, os hinos que nos inspiram até hoje, que nos fazem chorar ainda, da harpa cristã, foram escritos em grande tribulação, em grande aflição, quando parecia que nada mais seria resolvido, quando situações de que terminou, agora é só derrota. Foi nesse momento que o Espírito Santo aperfeiçoou aquele coração, aquela mente, e surgiu estes hinos que glorificam o nome do Senhor. É na hora da prova que o Senhor se revela sobre a sua vida. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles estavam diante do rei, num desafio, e o rei disse: olha, eu quero que vocês saibam que eu vou jogá-los na fornalha, e não tem ninguém que possa livrar-vos da minha mão. E aqueles 3 jovens, no meio desta aflição, disseram: tem um que pode, tem um que é capaz de livrar, mas se ele não quiser livrar, não tem problema, tem uma glória maior do que esta, tem um lugar melhor do que este, tem algo melhor nos esperando, Ele já nos preparou. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo, no final da sua carreira, fez esta declaração: depois de sofrimento, não houve nenhum apóstolo que passou por tantas provações, por tantos momentos de angústia, como Paulo. Ele descreve isto: varadas, muitas vezes fustigado com varas, em prisões, em naufrágio, em frio, entre irmãos falsos. Oh, quanta tribulação! Mas Paulo termina dizendo: combati o bom combate, a tribulação não me venceu, o diabo não me venceu, o mundo não me venceu, as lutas não me venceram, está guardada a coroa que desde agora Ele preparou para mim. Essas aflições são passageiras, terminam, elas são vencidas, e você já glorificou ao Senhor por algumas vitórias nessas aflições. Mas eu tenho que te dizer pela palavra do Senhor nesta manhã: você vai continuar passando por aflições, mas continue caminhando, continue dando mais um passo. A glória que te espera é extraordinária. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, para mim, um dos momentos extraordinários da igreja do Senhor Jesus será o momento do arrebatamento. Os que morreram em Cristo ressuscitarão, nós os vivos seremos transformados e subiremos ao encontro
ao encontro, e subiremos ao encontro, e subiremos para nos encontrar, e nós encontraremos o nosso querido Jesus nos ares. Neste encontro, não vai ser na visão que os homens tiveram dele, quando ele veio a primeira vez. Homem frágil, experimentado no trabalho, homem de dor, que dormia na polpa do barco, que se cansava, que diz o profeta, olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, era desprezado e o mais indigno entre os homens. Não, este encontro vai ser com ele glorificado, toda a sua glória, aleluia, a glória do seu corpo ressurreto, a glória da divindade, Filho de Deus, porque depois que ele terminou a sua missão na terra, ele foi aos céus, entrou pelas portas, sendo glorificado pelos anjos. Entrará o Rei da Glória, Senhor, o poderoso. Ele assentou-se à destra de Deus. Hoje ele está assentado no trono de glória de Deus, e com esta mesma glória ele vai descer até as nuvens, e você que passou por todas estas aflições vai ter o privilégio de olhar ele face a face, de contemplar a sua glória e de receber sobre você a glória dele pela eternidade. A quinta demonstração de Paulo, em Romanos 8, está no verso 26. Ajuda do Espírito Santo nas nossas orações. Uau! Diga comigo, eu sou privilegiado. Mas diga forte, eu sou privilegiado. O Espírito Santo me ajuda nas minhas orações. Aleluia, aleluia. Eu não sei pedir como convém. Eu peço segundo o meu intelecto, segundo aquilo que eu acho que preciso, segundo aquilo que eu vejo necessidade imediata. Eu estou vendo um problema e eu oro conforme o que vejo, conforme o meu intelecto, de maneiras que muitas vezes a minha oração, ou aquilo que está diante de mim, é uma permissão de Deus para me frear em certas áreas, é a permissão de Deus para que eu esteja mais atento ao que há de mais precioso na minha vida, que é a salvação da minha alma. E eu estou dizendo, retira isto, como Paulo estava dizendo, retira o espinho, está me incomodando, esse negócio está me travando. E o Senhor diz, não é o espinho que está te travando, sou eu que estou te segurando, sou eu que estou dizendo, não é agora, não é tempo ainda desta vitória. Então o bendito, o glorioso, o maravilhoso Espírito Santo me ajuda a orar. Eu estou pedindo e ele está dizendo ao Pai, não, Pai, ele precisa andar por este caminho, porque a vitória dele está nesta vontade. O Espírito Santo, teu aliado fiel. Há muitos anos eu li aquele livro, Bom Dia Espírito Santo. Tem algumas heresiazinhas ali, mas tem muita coisa boa, tem muita coisa proveitosa. E uma das coisas é este diálogo com o Espírito Santo. É você levantar de manhã e dizer, bom dia Espírito Santo, obrigado porque eu acordei. Espírito Santo, eu estou indo trabalhar,
comigo, não vai? Dirija a minha vida, dirija as minhas palavras, dirija as minhas ações. Aleluia. Deixa o Espírito Santo ter esta liberdade no teu coração, na tua oração. Depois de você pedir, porque você pode pedir, você pode orar conforme o seu intelecto, e precisa orar conforme o seu intelecto. Você não é robô, você é um ser que sente, que tem dificuldades, que sente dor, que precisa de ajuda, de maneiras que você deve e pode orar no seu intelecto. Mas mesmo orando no seu intelecto, não te esqueça de dizer: Espírito Santo, é isto que Deus quer, é isto que Deus quer para a minha vida, é este o plano de Deus para o meu dia de hoje. Permita que o Espírito Santo ore em seu favor. E diz a Bíblia, ele ora com gemidos inexprimíveis. Ele ora com amor, ele ora com amor, ele ora com compaixão. Ele sabe do teu sofrimento, ele sabe que você está pedindo um livramento, mas ele sabe que se você for livre desta situação, você vai ter problemas espirituais, problemas na sua caminhada de fé, de maneiras que ele ora com compaixão, dizendo ao Pai o que é melhor para a sua vida. Em sexto lugar, quantos estão recebendo a palavra nesta manhã? Aleluia. Em Romanos capítulo 8, em sexto lugar, Paulo nos mostra que nós temos uma promessa insuperável. Ninguém pode prometer algo maior do que isto. Nem o homem mais rico do mundo pode fazer uma promessa melhor do que esta. Verso 28. Sabendo que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha para mim. Nada, põe isso no teu coração, nada acontece na tua vida se não houver, se você é filho, se você está inclinado ao Espírito, se você serve ao Senhor com verdade, nada acontece na tua vida sem que haja um propósito específico de Deus. Há um propósito em cada ação, em cada momento na tua vida. Não te esqueça disso. E é exatamente isso que Satanás quer nos fazer esquecer, que estamos abandonados, estamos sozinhos. Deus não está me ouvindo, Deus não está te atendendo, Deus não está te respondendo. Deus te deixou sozinho nesta caminhada e nesta batalha. Mentira do inferno. Deus tem um propósito no que está acontecendo na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, naquilo que está acontecendo. Há um propósito de Deus. Tu não vais entender agora. Nós não compreendemos porque somos humanos. A nossa visão é limitada. Eu enxergo um pouco aqui. Eu consigo ver lá no final o Osni. É isto? E eu estou com a vista bem fraca. Consigo ver, nada mais do que isso. Tem uma parede que me impede. Eu consigo entender um pouquinho, porque minha limitação mental é limitada. Eu não consigo saber o amanhã.
Portanto, fique tranquilo. Se Satanás disser que você está sozinho, diga: você é mentiroso. Há um plano de Deus. Amanhã eu vou ver que este negócio foi para que seu nome fosse glorificado. Amanhã eu vou ver que este negócio fez para que eu estivesse mais na sua presença, para que eu fosse melhor crente e pudesse glorificar o seu nome. Receba isto, o Senhor promete para você. Deixa eu ser um profeta agora, como profeta da palavra. Eu profetizo para ti, assim diz o Senhor: nada acontece na tua vida, diz o Senhor, se não houver um propósito da minha parte para você ser abençoado. Quantos recebem esta verdade no seu coração? A sétima verdade que Paulo nos apresenta no capítulo 8 de Romanos, está no verso 31. Ele diz para mim e para você: que diremos nós? Pois a estas coisas, repita comigo: se Deus é por nós. Então, repita melhor: se Deus é por mim, quem vai ser contra mim? Aleluia. Não é que você não vai ter tribulação, André. Você vai ter que enfrentar o pastor, sim. Não é que você não vai ter obstáculo. Você vai ter sim. Mas tem alguém maior com você. Tem alguém à sua frente. Alguns anos atrás eu li sobre aquele livro, Os 7 Dias de Israel. Quando Israel conquistou Jerusalém, em 1948, quando eles foram para a guerra. Israel, um grupinho um pequeno número de pessoas que chegaram em 2 navios. Aliás, esses navios vieram até o Brasil pedindo asilo. Eles estavam fugindo, não encontraram abrigo aqui e não encontraram abrigo em país nenhum. Resolveram ir para Israel. Vamos voltar para nossa terra. E esse grupo de homens, não treinados de guerra, mas desejosos de tomar ou pegar de volta aquilo que era promessa de Deus para eles. E nesta guerra dos 6 dias, eles enfrentaram todos os árabes, o Egito e toda aquela multidão de soldados, milhares, com tanques, com armamentos poderosos. Israel, um grupo de poucos homens, 500 ou 600 ou 1000 homens, um pouco mais, eu não me lembro agora, faz tempo que eu li, mas foram para a guerra, conseguiram alguns armamentos, e entre eles um tanque de guerra, pequeno tanque, ainda superado diante dos tanques que o exército inimigo tinha contra eles. E lá vinha um soldado para enfrentar esses tanques, com um coquetel na mão. Coquetel é aquela garrafa de Coca-Cola ou de outro refrigerante que enchiam de combustível, botavam um pavio de pano e acendiam e jogavam contra alguém. Jogava contra os tanques para detê-los. O que isso ia deter um tanque? Mas de repente aquele soldado sozinho se viu diante de um grande tanque, e ele então preparou o coquetel para lançar contra aquele tanque, e de repente o tanque parou, abriu as escotilhas e começou a sair soldados com as mãos levantadas. Se colocaram diante do tanque, todos com a mão levantada, e ele não estava entendendo nada. O que está acontecendo? Por que vocês pararam? Eu estou sozinho. Sozinho? Como sozinho? E este exército que está atrás de você, quem são eles?
Da onde vieram? Aleluia. Se Deus é por mim, aleluia. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Quando Judas, ou quando os soldados vieram prender Jesus no Getsemane, Pedro tentou tomar as dores de Jesus. Jesus disse: Pedro, sai, não é desta forma. Ou tu não sabes, se eu quisesse, se eu precisasse, agora é a minha hora, agora é a hora de eu entregar a minha vida. Mas se eu pedisse ou determinasse, Deus mandaria uma legião de anjos, Deus mandaria milhares de anjos. Ei, você está acompanhado nesta batalha, você está acompanhado nesta guerra espiritual. Satanás, com toda a sua artilharia, com toda a sua força, não pode te deter, não pode te vencer, não pode te abalar, não pode te derrubar. Não, a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Maior é o que está conosco. Glória a Deus. Eu sei que Jesus está aqui nesta palavra, nesta manhã. Eu vou terminar essa mensagem no próximo culto de ceia. Quantos querem receber uma oração nessa hora? Fique em pé. Deixa eu te abençoar. Obreiros, cheguem à mesa. As horas passam rapidamente. Cheguem à mesa, obreiros, para nós participarmos da ceia nesta manhã. Você recebe esta palavra no teu coração. Você recebe esta palavra na tua alma. Viva o verdadeiro cristianismo. Deus te chamou para a vitória. Deus te chamou para a bênção. Deus te chamou para ser vencedor. Fecha os teus olhos. Aliás, escolha alguém para você ministrar nesta manhã, aí perto de você. Pode ser a sua esposa, pode ser o seu amigo. Escolha esta pessoa aí. Vire para trás se você estiver sozinha, sozinho. Escolha alguém para você ministrar nesta manhã. Aleluia, aleluia, aleluia. O que dois concordar na terra será aceito pelo meu Pai que está no céu. Vamos fazer esta oração de concordância nesta manhã. Pai querido, nós ministramos a Tua palavra nesta manhã, Senhor. Paulo nos admoesta com estas verdades, e nós, Senhor, as recebemos no coração. Agora, Senhor, estamos ministrando sobre o nosso amigo, a este que está ao nosso lado. Estamos ministrando em Teu nome, Senhor. Oh, meu Deus, que a Tua fortaleza, que a Tua graça, que o Teu poder venha sobre a vida do Teu filho, da Tua filha. Sim, meu Senhor, o que nós concordarmos, ou que dois concordar na terra, será aceito no céu. Nós concordamos que a Tua bênção está sobre nós. Nós concordamos que a Tua fortaleza está na nossa casa. Nós concordamos que a fortaleza está na nossa vida diária. Sim, meu Senhor, concordamos com a Tua bênção. E nós abençoamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Abrace esta pessoa. Diga uma palavra de Deus para ela. Diga uma palavra de Deus. Aleluia. Diga uma palavra de Deus para esta pessoa. Diga para ela que ela é amada pelo Senhor, que ela é filha, que ela é filho. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque Ele vive. Que maravilha. Posso crer. Posso crer no amanhã. Porque Ele temor não há, mas eu bem sei, eu sei
que vives. Aleluia, aleluia, aleluia. Aqui está o pão. Pode distribuir. Aqui está o cálice. Cada vez que nós participamos do pão e do cálice, nós trazemos à nossa mente o grande amor de Deus através de Jesus, seu Filho. Cada vez que você come o pão, cada vez que você bebe o cálice, você participa de todas as bênçãos que emanam do Calvário. Embora fazem 2000 ou mais de 2000 anos este ato de amor, mas o poder do Calvário continua o mesmo. O poder da cruz continua o mesmo. As virtudes que emanam da cruz continuam as mesmas. De maneira que nesta manhã, quando você comer o pão e beber o cálice, você estará comendo saúde para o seu corpo. Você está comendo saúde para a sua alma. Você está entrando em íntima comunhão com Ele. Estenda a mão, igreja. Pai, aqui está o pão e o cálice. Naquele dia com os teus discípulos, sabendo que chegou a tua hora de entregar a vida por nós no Calvário, tu pega o pão e o abençoa, o cálice, e diz para os teus discípulos e para nós que te seguimos: esse é meu corpo, que é partido por vós. Este é meu sangue que é derramado por vós. Santifica o pão, Senhor, e o cálice. E que cada um que comer o pão e beber o cálice nesta manhã, seja renovado na alma, no coração, no corpo. Pai, em nome de Jesus oramos. Amém, amém. Receba o pão, receba o cálice, para juntos participarmos mais uma vez da ceia do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ora mande xarabagai. Teu sangue Aleluia. leva-me além. Aleluia, aleluia. É manhã de consagração, é manhã da presença de Deus, é manhã de refrigério para a alma, é manhã de renovo, é manhã de cura. Jesus te cura nesta manhã. Receba a bênção, receba o toque do céu, receba o toque de Deus. Tua cruz mostra tua graça, Aleluia. o amor do Pai, Ora mande xarabagai. revela para nós A tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão. de posso me achegar Oh, Espírito Santo. somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração.
Aleluia. Aleluia. Esse sangue que é poder de purificar, esse sangue que é poder de lavar, esse sangue que é poder de proteger, esse sangue está sobre nós nesta manhã. Somos aspergidos pelo sangue de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Você tem o pão aí na sua mão?